Olá, professora e professor, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula. Se você quiser adquirir por um preço simbólico o e-book desta aula, com o roteiro completo, todas as referências e os slides utilizados, é só você clicar no link que aparece na descrição e no primeiro comentário fixado. Custa menos do que um cafezinho com pão de queijo e você não vai se arrepender, você vai gostar muito do material. Nessa aula, a gente vai conversar sobre um tema que gera bastante dúvida na prática pedagógica. Eu estou falando do uso de materiais manipuláveis para ensinar, para trabalhar o sistema de numeração decimal. A gente vai tratar especificamente, nessa aula aqui, sobre o uso do ábaco, do material dourado, e a gente vai falar também sobre o QVL ou QP e as fichas escalonadas. Você conhece esses materiais? E eu já adianto uma coisa aqui para você, tá bom? Bem para chamar sua atenção logo no início. Se você costuma utilizar o material dourado no quadro posicional, QP, que também é chamado de QVL, quadro de valor de lugar, quadro de valor e lugar, essa aula é para você. Presta bastante atenção aqui. Eu vou te mostrar um equívoco metodológico que pode prejudicar a aprendizagem das crianças, e esse equívoco é mais comum do que você imagina. Eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e aqui a gente fala sobre ensino e aprendizagem, fala também sobre matemática, claro, com técnicas e fundamentação teórica que realmente causam impacto na sala de aula. Antes de falarmos sobre os materiais manipuláveis, a gente precisa falar sobre o sistema de numeração decimal, que é, sim, um sistema posicional. Vamos lá. A estrutura do sistema de numeração decimal garante a realização mais fácil de operações, porque ela permite representar qualquer quantidade apenas com os algarismos de 0 a 9. Então, é isso aí. No sistema de numeração decimal, são usados esses 10 símbolos para representar toda e qualquer quantidade, sendo que o zero indica a ausência de quantidade em uma determinada ordem, quando a gente tem esses algarismos representando um numeral. Uma outra característica do sistema de numeração decimal é que ele é multiplicativo, porque o valor posicional é obtido por meio de uma multiplicação. Por exemplo, um algarismo na ordem da centena tem o seu valor definido pela multiplicação por 100. Agora veja aí o número 234. O 3, por estar na ordem das dezenas, vale 30, ou seja, 3 vezes 10. E o 2, por estar na ordem das centenas, vai valer 200, ou seja, 2 vezes 100. A gente pode dizer que o sistema de numeração decimal, além de multiplicativo, é aditivo também, porque o valor total de um número é obtido por meio de uma adição. Por exemplo, 234 é igual a 200 mais 30 mais 4. E a característica estrutural desse sistema é a seguinte: as trocas de uma ordem para outra são feitas a cada agrupamento de 10. Vamos falar um pouco sobre o ábaco. Nós vamos usar esse que aparece aí agora na tela para facilitar a nossa compreensão. Tanto o ábaco quanto o material dourado, de que a gente vai falar um pouco mais adiante, podem ser considerados espécies de calculadoras manuais. Elas permitem realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, de modo muito semelhante ao que é feito no cálculo mental. Eu acho que a gente pode até dizer que nessas operações aí o ábaco é melhor para adição e para subtração. O material dourado também é bom para essas operações, mas ele facilita um pouco mais a realização das operações de multiplicação e divisão. Mas isso não é uma regra, é quase uma opinião pessoal. Então veja, a gente tem aí um ábaco que tem uma base, você está vendo, com 4 pinos, ou seja, vai da ordem da unidade até a ordem da unidade de milhar, e o ábaco segue os mesmos princípios e regras do sistema de numeração decimal. Por exemplo, ele obedece à regra do valor posicional.
Do mesmo modo que um algarismo muda de valor conforme a ordem em que se encontra, no ábaco, as contas, ou argolas, ou pedras que vão ser posicionadas nesses pinos aí, elas mudam de valor conforme a posição que ocupam. Então veja, 2 argolas na ordem das unidades valem 2. 2 argolas na ordem das dezenas valem 20. Na ordem das centenas valem 200. Na ordem das unidades de milhar valem 2.000. Outra coisa, no ábaco, assim como no sistema de numeração decimal, as trocas também são feitas de 10 em 10. Agora a gente vai aqui ver alguns problemas que podem surgir no trabalho com o ábaco. É comum alguns professores e professoras dizerem que em cada pino, no caso, em cada ordem, só pode haver até 9 argolas. Veja só, quando isso é dito, os professores acabam passando sem querer, muitas vezes, a ideia de que o nosso sistema de numeração tem base 9 e não base 10. Então, o mais correto seria dizer isso aí, que no ábaco as trocas são feitas de 10 em 10. Ou seja, quando há 10 argolas na ordem das unidades, elas passam a valer uma dezena, então a gente substitui as 10 argolas da ordem das unidades por uma argola na ordem das dezenas. O mesmo raciocínio vale da ordem das dezenas para a ordem das centenas. Quando há 10 argolas na ordem das dezenas, elas passam a valer uma centena, então a gente substitui as 10 argolas na ordem das dezenas por uma argola na ordem das centenas. E claro, o mesmo raciocínio vale na ordem das centenas para a ordem das unidades de milhar. Quando há 10 argolas na ordem das centenas, elas passam a valer uma unidade de milhar, então a gente substitui as 10 argolas da ordem das centenas por uma argola na ordem das unidades de milhar, e essa argola passa a valer 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1.000 unidades. E aí você já sabe que se houvesse outras ordens, o mesmo raciocínio se aplicaria de forma sucessiva. Uma outra coisa aqui. Não é muito sensato também ficar falando vai um e empresta um em operações nas quais ocorrem aí no ábaco as passagens de argolas de uma ordem para outra, porque, na verdade, o que a gente faz são transposições de uma ordem para outra e não empréstimos, né? Então, o correto seria dizer que na adição 10 unidades são transpostas para a ordem das dezenas, na forma de uma argola, né? E assim por diante, na forma de uma argola a cada agrupamento de 10. Outra coisa, nas adições utilizando o ábaco, as trocas são feitas das ordens menores para as ordens maiores. Por exemplo, você vê aí a operação 224 mais 17. Veja que inicialmente nós temos aí o 224 representado, ou seja, 2 argolas nas centenas, 2 argolas nas dezenas e 4 argolas nas unidades. Agora a gente adiciona 17, ou seja, mais uma argola na ordem das dezenas e 7 argolas na ordem das unidades. Só que aí a gente vai precisar fazer uma troca, lembra? A cada agrupamento de 10 argolas em uma ordem, a gente precisa transformar essas 10 argolas em uma única argola, que será transposta para a ordem seguinte. E nas unidades a gente tinha 4, depois acrescentamos 7, 4 mais 7 é igual a 11. Então a gente tem que transferir 10 unidades da ordem das unidades para a ordem das dezenas, 10 argolas dessa ordem para a ordem das dezenas. E aí, nesse caso, a gente faz a transposição dessas 10 argolas, dessas 10 unidades, para essa nova ordem, a ordem das dezenas, só que aí você já sabe quando a gente faz essa transposição, essas 10 unidades se transformam em uma dezena, como você viu, uma argola, então, a mais na ordem das dezenas. Veja, então, que agora nós temos 2 argolas na ordem das centenas, 4 na ordem das dezenas e uma na ordem das unidades. A gente vê, então, representado aí o número 241, que é o resultado, né, que é a soma de 224 mais 17. Vamos prosseguir agora. Nas subtrações, utilizando o ábaco, as trocas são feitas das ordens maiores para as menores.
Então, por exemplo, nós vamos fazer a operação 30 menos 8. A gente começa aí com 3 argolas na ordem das dezenas e nenhuma na ordem das unidades. E agora a gente precisa subtrair 8 unidades, só que não tem nenhuma argola na ordem das unidades, ou seja, a 0 unidade. Nessa operação, 30 menos 8, não há como subtrair o 8 do 0. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente vai trocar uma das argolas da ordem das dezenas por 10 argolas, que serão transpostas para a ordem das unidades, porque uma dezena é equivalente a 10 unidades. Agora sim, veja só, a gente subtrai as 8 unidades e vejam que ficaram 2 argolas na ordem das dezenas e 2 argolas na ordem das unidades. Portanto, o resultado, 30 menos 8, 22. Agora vamos lá. Tem jeito errado de trabalhar com o ábaco? Tem sim. E o problema de trabalhar errado é que isso pode dificultar a assimilação das regras do sistema de numeração decimal. A gente vai falar um pouco desses erros, pelo menos de alguns mais comuns. Veja só, a utilização de ábacos com peças de cores diferentes de acordo com as ordens, como por exemplo unidades amarelas e dezenas verdes. Nesse caso aí nós temos unidades verdes e dezenas azuis. Quando isso acontece, é comum ensinar aos alunos operações como trocar 10 verdes por uma azul, se a gente estiver fazendo trocas aí da unidade para dezena. Essa prática não é indicada porque ela pode levar o aluno a relacionar o valor do número com a cor e não com a posição. E aí ele pode começar a pensar que o azul vale 10, mesmo quando uma argola azul estiver ali na ordem das centenas ou em outra ordem qualquer. E aí você pode falar assim, Guto, mas os ábacos que são comercializados por aí já trazem essas argolas com cores diferentes. Eu sei. O que eu estou querendo dizer aqui é que se deve tomar cuidado com a associação de cores a valores, porque cores não são equivalentes a quantidades. Tudo bem? Uma argola, independentemente da cor, é uma argola. O que vai mudar o quanto essa argola representa em termos de valor, de quantidade, é a ordem que ela vai ocupar e não a cor que ela tem. Outro perigo é ficar contando historinhas. Elas são fofas, mas podem aí atrapalhar a compreensão das regras do sistema de numeração decimal. Por exemplo, ensinar que 10 argolas em uma mesma ordem causa uma superlotação e leva as argolas a brigarem entre si, pode até ajudar o aluno a memorizar uma regra, mas não necessariamente compreender essa regra. A história inventada aí, apesar de ser bonitinha, não condiz com a realidade do sistema de numeração decimal. Acaba passando uma informação errada, mesmo com a melhor das intenções. Vamos falar um pouquinho do material dourado. Ele é uma criação da médica e educadora Maria Montessori para o trabalho com aritmética. Montessori elaborou um material feito com contas douradas que, colocadas em uma haste de arame, formavam grupos de 10, ordem das dezenas aí, 100, ordem das centenas, e 10 quadrados de 100 que, ligados entre si, formavam 1000, ordem das unidades de milhar. As próprias crianças colocavam as contas em hastes de arame para formar os grupos. E aí depois, uma seguidora de Montessori chamada Lubienska de Lenval, acredito que essa aí seja a pronúncia correta, passou a fazer o uso de cubos de madeiras em vez de contas ligadas em hastes. E aí você já sabe, né? O material elaborado por Lubienska é utilizado até hoje com o nome de material dourado. E o material dourado é extraordinário, mas ele precisa ser utilizado de forma correta. Você já sabe, mas eu vou repetir aqui. Cada peça tem, então, um valor absoluto. A unidade básica é o cubinho. Uma barrinha sempre vale 10 cubinhos, 10 unidades, uma dezena. Uma placa sempre vale 100 cubinhos. E um cubo grandão sempre vale 1000 cubinhos. E aqui está o ponto que merece atenção,
O material dourado não foi concebido para ser trabalhado como o ábaco, porque no ábaco existe a lógica da substituição, da troca a cada 10 elementos em uma ordem. O que acontece no material dourado são novos agrupamentos. Por exemplo, 10 cubinhos separadinhos são reagrupados em uma barrinha em que esses mesmos 10 cubinhos estão grudados. A única alteração aqui é a disposição visual, nada mais. Então não tem uma substituição, não tem uma troca que leva em consideração a posição, como acontece lá no ábaco. Por isso, a gente pode dizer que o material dourado seria muito bom para trabalhar a decomposição dos números, não a composição que leva em consideração aí o aspecto posicional. Veja bem então, não faz sentido misturar o material dourado, que tem cubinhos, barrinhas e plaquinhas, na representação lá no QVL ou no quadro posicional, porque são lógicas diferentes. Acompanha comigo. Se você quiser mostrar para uma criança que o número 12 pode ser decomposto em 10 mais 2, o material dourado é perfeito. Você coloca uma barrinha e 2 cubinhos e a criança vê concretamente. Ah, uma dezena é igual a 10 unidades. Também vê 10 mais 2 é igual a 12. Isso é decomposição, é mostrar as partes que compõem o número. E o material dourado faz isso assim de forma incrível, porque cada peça tem um valor absoluto, como eu disse, que a criança consegue ali contar e verificar. Mas agora vem o equívoco que a gente precisa esclarecer aqui. Quando você coloca esse material no quadro posicional, no QVL, você está tentando fazer uma coisa que o material dourado não foi projetado para fazer. Então vamos à questão principal aqui. O quadro posicional, também chamado de quadro de valor e lugar, ou QVL, é um sistema de substituição. Assim como o ábaco, ele funciona com a lógica posicional pura. No quadro posicional, cada posição tem um significado. Isso vale para a ordem das unidades, posição das unidades, ordem das dezenas, posição das dezenas, ordem das centenas, posição das centenas e as demais ordens e posições que houver também. Quando você coloca algo em uma posição, veja só, isso aí é multiplicado pelo valor daquela posição. Agora imagine que você coloque uma barrinha do material dourado na coluna das dezenas do quadro posicional para representar o numeral 10. Essa barrinha contém 10 cubinhos. Dá para entender aí a intenção, mas a gente tem um problema. Como ela está na ordem das dezenas e tudo que se coloca na ordem das dezenas deve ser multiplicado por 10, essa barrinha aí acaba valendo 100, porque 10 vezes 10 é igual a 100, você lembra? Está vendo o problema? A barrinha, que tem um valor absoluto de 10, e esse valor não muda pela concepção do material dourado, essa mesma barrinha passa a valer 100 quando colocada no quadro posicional na ordem das dezenas. Ah, mas é uma barrinha. Sim, mas é uma barrinha de 10 cubinhos. Então isso é um erro conceitual muito grave. Para que o quadro posicional então funcione corretamente, você precisa usar sempre a mesma unidade na hora de representar. Se você decidir que a unidade básica é o cubinho, então você coloca só cubinhos em todas as posições. Mas aí tem que tomar cuidado porque as demais unidades do material dourado, como a barrinha, a plaquinha e o cubão, vão perder a funcionalidade nesse caso. Mas ainda assim, se você quiser usar, para representar o número 12, você tem que colocar 2 cubinhos na coluna das unidades e 1 cubinho na coluna das dezenas. Não uma barrinha na coluna das dezenas, um cubinho. Por quê? Vamos lá? Porque é a posição em que o cubinho está vai indicar o quanto ele vale. Cada cubinho colocado na ordem das unidades vale uma unidade. Agora, cada cubinho colocado na ordem das dezenas vale uma dezena, ou seja, ele representa 10 unidades por causa da posição, não porque virou 10 cubinhos. Essa, como eu já disse, é a lógica posicional pura. E é assim que o quadro posicional funciona corretamente. A gente tem que pensar
que o uso de qualquer material representativo, sejam cubinhos, sejam palitinhos, no quadro posicional, vai servir principalmente como uma representação intermediária, transitória, para a representação utilizando algarismos. E ao escrever um número usando algarismos, a gente usa a lógica posicional. Para representar o 12, por exemplo, a gente não coloca o 10 na ordem das dezenas e o 2 na ordem das unidades. A gente coloca o algarismo 1 na ordem das dezenas e o 2 na ordem das unidades. Vamos ver aqui um outro exemplo para ilustrar isso com mais detalhes. Dá uma olhada aí nessa representação do numeral 2457 feita utilizando material dourado. Você percebe aí que a lógica posicional foi completamente por água abaixo? Eu vou repetir. No quadro posicional, a gente precisa colocar a mesma unidade em cada ordem. O que eu quero dizer com isso? Veja só, ao representar o número 486 no quadro posicional utilizando palitinhos, nós colocamos 6 palitinhos na ordem das unidades. Ok? E na ordem das dezenas, o que a gente faz? A gente vai lá e coloca 80 palitinhos, porque o 8 vale 80? Não, a gente coloca 8 palitinhos, porque cada palitinho ali já vai valer 10 unidades, por causa da lógica posicional. E na ordem das centenas, a gente coloca 400 palitinhos, porque o 4 vale 400? Também não, a gente coloca 4. Por quê? Pela lógica posicional, cada palitinho na ordem das centenas vale 100 unidades. Vamos ver ainda mais um exemplo. Olha só agora essa representação do numeral 135 no quadro posicional, utilizando material dourado. Você está vendo aí que essa representação jogou a lógica posicional para o espaço. Você concorda comigo? Porque veja, quando se comete o equívoco de colocar a plaquinha do material dourado na ordem das centenas para representar 100 unidades, o que a gente está fazendo é, na verdade, colocando 100 centenas. Da mesma forma, ao colocar 3 barrinhas na ordem das dezenas, o que a gente faz, na verdade, é colocar 30 dezenas. Na ordem das unidades, não muda nada, 5 cubinhos, 5 unidades. Mas veja, 100 centenas são 10.000 unidades. 30 dezenas são 300 unidades. Então, essa representação esquisita aí, totalmente equivocada, porque não foi utilizada, não foi respeitada a lógica de troca a cada 10 elementos em uma ordem, representa não o numeral 135, mas sim o numeral 10.305. Não dá, não pode misturar as coisas. Então, se quiser usar os cubinhos do material dourado junto com o quadro posicional, use somente cubinhos, só a unidade básica. Ou então você troca, usa palitinhos. Não dá para usar barrinhas e plaquinhas do material dourado, como eu já disse, no quadro posicional. Veja só, agora sim a gente tem aí uma centena, 3 dezenas, 5 unidades. Ou seja, agora sim a gente tem o numeral 135 devidamente representado no quadro posicional, quadro de valor e lugar, o QVL. Acho que ficou esclarecido, né? Só mais uma observação aqui que eu penso que é muito importante. Tem que tomar cuidado para no quadro posicional não ficar usando também cores diferentes para os cubinhos ou para os palitinhos que você vai colocar em cada ordem. Porque se você fizer isso, de novo, pode acontecer aquela bagunça de associar cor a valor. Eu já falei sobre isso quando a gente estava abordando o assunto do ábaco. E, gente, não tem nada a ver misturar coisa com valor. Isso é um equívoco, isso pode, inclusive, confundir, como a gente já viu. Agora a gente vai fazer uma comparação bem esclarecedora entre os materiais manipuláveis mais usados aí nos anos iniciais para trabalhar o sistema de numeração decimal. Vamos começar falando do ábaco. O ábaco, então, nós já falamos sobre ele, ele usa a lógica posicional de forma excelente. Quando você coloca uma argola na haste das dezenas, aquela argola imediatamente representa 10 unidades. O ábaco, então, respeita a lógica posicional, porque a unidade básica é sempre a mesma, é a argola.
A gente tem também o quadro posicional aí com palitinhos, cada palitinho vale uma unidade básica, mesma lógica do ábaco. Quando você coloca um palitinho na coluna das dezenas, por exemplo, aquele palitinho representa, então, 10 unidades. Funciona perfeitamente porque a unidade básica é sempre a mesma, nesse caso aí, o palitinho. A gente tem o material dourado para decomposição, aqui você usa as peças com seus valores absolutos. Uma barrinha vale 10 cubinhos, uma placa vale 100 cubinhos, um cubão vale 1000 cubinhos. Você não está preocupado aí nesse caso com a posição, você está mostrando as partes que compõem um número, é decomposição, não composição posicional. Então, por exemplo, nessa imagem, nós temos aí a decomposição 1000 mais 100 mais 10 mais 1. Visualmente, a gente consegue identificar a decomposição, então, do numeral 1111. Esse mesmo numeral, 1111, utilizando palitinhos, poderia ser representado dessa forma no quadro posicional. Veja, um palitinho em cada ordem. Tem também as fichas escalonadas ou cifras numéricas. Fichas escalonadas também chamadas de fichas sobrepostas, originalmente chamadas por Montessori de cifras numéricas. Sim, Montessori não criou só material dourado, você sabia disso? As fichas escalonadas, então, são um material que facilita o trabalho de composição e de decomposição também. Você tem fichas que representam unidades, fichas que representam dezenas, centenas e assim sucessivamente. Quando você sobrepõe as fichas, você vê um número composto. É um material excelente para trabalhar tanto a decomposição quanto a composição, porque as fichas funcionam na lógica posicional quando elas estão sobrepostas, mas elas também mostram visualmente o valor de cada ordem quando não estão sobrepostas. Nós vamos ver aí de novo o exemplo do número 1111, só que agora com essas fichas. Dá uma olhadinha aí. Então, primeiramente, nós temos a decomposição do numeral 1111. As fichas estão separadas, então nós temos 1000 mais 100 mais 10 mais 1. Mas a gente pode sobrepor essas fichas. Aí a gente vê o numeral composto. Viu só? 1111. E aí pode surgir uma dúvida. Qual é o melhor material? Depende do seu objetivo, da sua intenção pedagógica. Se você quiser trabalhar decomposição, você pode usar o material dourado ou então essas fichas escalonadas. Se você quiser trabalhar composição e valor posicional, é legal usar o ábaco ou então o quadro posicional. Dá também para usar as fichas escalonadas para trabalhar a composição, tudo bem? Agora nós vamos conectar tudo isso com a Base Nacional Comum Curricular e especificamente com a habilidade EF01MA07. Olha só, a habilidade EF01MA07 diz: compor e decompor número de até 2 ordens por meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. Veja só, a habilidade fala em compor e decompor. São 2 processos diferentes. Decompor é quebrar um número em suas partes, especialmente aí no caso em suas ordens. Compor é juntar as partes, juntar as ordens para formar um número. A habilidade também deixa claro que a ideia aqui é utilizar o suporte de material manipulável que permitirá a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. Então, para resumir, o material dourado é extraordinário para trabalhar decomposição, o quadro posicional, o QVL, o ábaco e as fichas escalonadas são excelentes para trabalhar composição e valor posicional. Use cada material para o seu propósito. Não é um equívoco usar o material dourado. É um equívoco usar o material dourado com as barras e as placas no quadro posicional, porque isso viola a lógica posicional. Mais uma vez, eu informo que você pode aí adquirir por um preço muito simbólico o e-book dessa aula com o roteiro completo, todas as referências e os slides utilizados. É só clicar no link que aparece na descrição e no primeiro comentário fixado.
Eu espero de verdade que esta aula tenha sido útil, esclarecedora para você e também para a sua prática em sala de aula. Me segue lá no Instagram também, @aula do Guto. A gente se vê nas próximas aulas. Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.